Seguimos aqui, gente. Imagine agora, eu te pergunto, né? Imagine aplicativos que ajudem o consumidor a identificar pela imagem o melhor corte de carnes. Já pensou nisso? E um estudo traz, então, essa possibilidade, com a ajuda da inteligência artificial, né? Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o Dário Augusto Borges, da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Muito bem-vindo. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Simone. Vamos lá, então. Você participou, então, dessa pesquisa, a inteligência artificial facilitando a vida do consumidor, né? Fala pra gente como é que essa pesquisa ela iniciou. Então, na verdade, essa pesquisa ela é uma colaboração internacional nossa aqui, então, com a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, de Guelph, no Canadá, e com a Federal de Viçosa, em Minas, né? E essa colaboração ela já vem desde a agricultura de plantio até essa agricultura mais voltada à pecuária. Então, ela faz parte de uma agenda longa nossa, e aí, nesse projeto especificamente, a gente quis focar um pouco na ponta final, né, nessa coisa do cliente e como o IA pode ajudar o cliente nessa seleção de carne, de corte de carne. Pois é uma ajuda interessante quando a gente vê o IA, né? A inteligência artificial podendo ajudar nessa decisão final aí do consumidor, né? Lá na frente, lá no supermercado, enfim. Consegue perceber esse percentual de gordura, maciez, tudo com imagens, né? Fala pra gente, assim, tipos de carne, como é que vocês observaram, escolheram, melhor dizendo, né, esses tipos de carne? Uhum. Então, na verdade, essa área de IA que a gente fala é visão computacional, né? E é uma área que tenta emular a nossa capacidade de ser humano, né, de entender coisas através de imagem. E aí, nesse caso especificamente, a gente tinha cortes tanto suínos quanto bovinos, né? E aí do lombo. E aí a gente queria entender se a máquina conseguia ser comparável ao desempenho do ser humano quando estivesse selecionando ali a carne no supermercado. E aí a gente comparou isso com uma máquina que simula um pouco a nossa mordida, então que calcula a força de cisalhamento, né, que é essa força que rompe a carne ali. E aí a gente fez um teste interessante que era conferir como que o ser humano, os consumidores, né, classificavam a carne, então como macia, intermediária ou dura, e como que a máquina, né, o algoritmo, também classificava essa carne comparando com essa força que é a mecânica que a gente consegue medir. E aí o que a gente conferiu ali foi que o ser humano mesmo, ele acertava ali em torno de 50% das vezes. Né? Se fossem 3 opções, seria 33%, ele é um pouquinho melhor do que um chute aleatório, mas a máquina, o algoritmo, conseguia acertar em 75% das vezes. Então a máquina ela realmente serve como serviria, né, esse algoritmo como suporte a essa tomada de decisão de qual carne seria mais macia ali no processo. Então foi um resultado bem interessante. É um suporte, então, nessa tomada de decisão do nosso consumidor final, né? Agora, você falou que os tipos, né? A carne bovina, suína, por que essas duas? Então, na verdade, a gente escolheu essas duas porque a gente já sabia de antemão que uma característica importante que é visível é o processo de marmorização da carne, né? Então, nessas duas, a gente consegue observar isso e a gente achava que isso era uma dica boa para os algoritmos de visão computacional interpretarem. E é interessante que no artigo a gente usou uma coisa que chama mecanismo de atenção, que a gente consegue olhar e ver que partes da imagem que o algoritmo estava olhando, prestando atenção para tomar a decisão dele. E as partes estavam justamente associadas nos pedaços do corte em que esse tipo de estrutura de gordura, né, marmorizada ali se forma. Então fez muito sentido e a gente acha que o algoritmo está funcionando bem porque tudo faz sentido, né? Então foi bem interessante observar esse aspecto também no estudo. E esses testes com consumidores foram feitos em quais regiões? Eu estava lendo aí que teve participação de outros pesquisadores, não é? Fala para a gente como é que foi essa participação aí, todos envolvidos, né, em desenvolver a inteligência artificial nessa ajuda. E outra coisa, já engatando, quais raças e origens vocês colocaram também aí em relação aos cortes? Então, a gente colaborou, né, como eu disse, com essa Universidade do Canadá, então parte do dado foi coletado lá, uma parte foi em Wisconsin, uma parte também em Viçosa, né? E aí a gente aqui, como escola de matemática, a gente ficou dando suporte mais no algoritmo, né?
E aí no bovino a gente usou muito a Angus, né, e o Steer foram as duas raças que a gente olhou mais. E no suíno eu não me recordo na verdade, mas a gente analisou esses dois tipos, né? E aí para trabalhos futuros a gente pensou inclusive para o Brasil também é importante, né? A gente pensou também em avaliar a qualidade, por exemplo, de aves que também é um mercado bastante importante, seria um trabalho futuro, né, para esse tipo de aplicativo. O próximo passo seria a inclusão aí de outra proteína, né, das aves aí. Agora, Dário, dando sequência aqui, já finalizando, poderia influenciar também outras pontas dessa cadeia e toda que a gente está colocando os consumidores, mas lá na frente pode ajudar até preços, por exemplo, né, modificar, ajudar nessa formação? Completamente. Na verdade, esse mercado de agtech, né, que a gente fala, é um mercado que é muito significativo no Brasil, né? O Brasil é considerado um polo importante de agtech no mundo. E na cadeia produtiva tem a avaliação né, por inteligência artificial, ela acontece em várias etapas, né? Desde a engorda do boi, quanto a avaliação da qualidade da carcaça, por exemplo, né, que aí está totalmente relacionado com precificação. E no consumidor final, isso não chega nessa ponta, né? O corte, sendo um determinado corte, ele tem um preço único. Mas a gente imagina que se você pudesse associar e ter a avaliação da maciez da carne, por exemplo, determinado corte, né, medida de alguma maneira numérica ali, você pode usar isso na composição do preço. E aí remunera melhor quem, né, tem um corte diferenciado ali no mercado para o consumidor final, que estaria provavelmente disposto a pagar essa diferença por uma carne mais macia, por exemplo, né? Então, acho que IA está no processo inteiro. A gente, nesse trabalho, focou nessa ponta final do consumidor, mas a gente sabe que tem, e a gente trabalha, inclusive, em aplicações diferentes etapas do processo produtivo, né? Perto do produtor é onde está a grande maioria, né, desse investimento, e a gente participa desse processo, né, em IA em diferentes pontas ali, mas no consumidor final a gente quis fazer essa aplicação, inclusive, para chamar a atenção de como IA pode ser útil, né, para esse setor produtivo que é tão importante, né, para o Brasil. Tá certo, Dário, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente, falando de uma novidade, né, que é sempre bom a gente mostrar aqui, né, a tecnologia, a inteligência artificial, podendo ajudar aí em vários setores. Dário Augusto Borges, professor da FGV, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar aí, quem sabe, não é, Dário, quando vocês conseguirem colocar aí em relação a outras proteínas. Com certeza. Eu que agradeço o convite, Simone. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa tarde. Bom início de semana para ti. Vamos lá. Tchau, tchau.